Seja bem-vindo, Carvalho. Tudo bem com você? Muito obrigado, Luci. Tudo em paz, graças a Deus. Joia, um abração. Olha, você tem 50 minutos, fique à vontade, viu? Tá, eu vou só conectar o microfone aqui. Obrigado. Vai, beleza. Muito boa noite a todos. Para mim é uma imensa alegria participar mais uma vez dessa casa que me acolheu já por 2 vezes em Uberlândia, com muito carinho, com muita atenção. Para mim é uma honra e uma responsabilidade muito grande, principalmente por se tratar de um tema de tamanha nobreza, que é o Sermão do Monte. Numa dessas coincidências, entre aspas, da vida, hoje eu, vasculhando as minhas redes sociais, abri o Facebook e naquelas lembranças que o Facebook traz, apareceu lá um banner, lembrando que há 1 ano atrás, nesse mesmo dia, eu estaria fazendo uma palestra em Goiânia com o mesmo tema, Sermão do Monte. E eu printei isso e mandei para 3 pessoas muito queridas. E uma delas me respondeu fazendo uma brincadeira, dizendo: é porque mesmo 1 ano depois você não aprendeu, por isso que você tem que fazer a palestra novamente. E eu retribuí a brincadeira dizendo: realmente, mas é porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Portanto, quando a gente fala, nós falamos em primeiro lugar para nós, para depois transmitirmos ao próximo. O tema, como eu disse, é de maior importância para toda a humanidade, e principalmente para os cristãos. O tema Sermão do Monte é tão grande, tão importante, que Mahatma Gandhi teve um ensejo de dizer que se toda a humanidade perdesse todos os seus escritos religiosos e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. E o interessante é que o Sermão do Monte deveria ser o nosso manual de bem proceder na vida. Mas, infelizmente, é um nobre desconhecido da grande maioria, principalmente dos espíritas. E, no entanto, esse desconhecimento também envolve um certo equívoco sobre esse verdadeiro poema da humanidade. Inicialmente porque chamam Sermão das Bem-aventuranças. É muito comum a gente ouvir Sermão das Bem-aventuranças, Sermão das Bem-aventuranças. Só que o sermão não é das bem-aventuranças. Tanto é que, sim, ele é dividido entre as bem-aventuranças e os ensinos de Jesus. Mas o Sermão do Monte, ele ocupa os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, com 111 versículos. E as bem-aventuranças estão apenas no capítulo 5, dos versículos 1 a 11, portanto, apenas 7 versículos. São menos de 10% do Sermão do Monte. E o segundo probleminha que envolve esse tema é porque, infelizmente ainda, muitos espíritas equivocados dizem que a doutrina não se baseia na Bíblia. Em tese, eles têm uma certa razão. Mas é importante nós lembrarmos que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, o Espírito de Verdade diz: no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles enraizam. Ou seja, se todas as verdades se encontram no cristianismo, onde que nós temos a história da base do cristianismo? No Novo Testamento, portanto, na Bíblia. Então, sim, nós devemos conhecer a Bíblia. Mas para que nós tenhamos uma ideia da importância do Sermão do Monte, este mesmo livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, possui 28 capítulos. E desses 28, 14, a metade do livro, são referentes ao Sermão do Monte. Então, sim, se a metade do Evangelho segundo o Espiritismo trata do Sermão do Monte, é porque ele realmente é muito importante. Devemos lembrar que nós temos as 3 revelações: a justiça, Moisés,
o amor Jesus e a verdade, a doutrina espírita. Que, na verdade, Emmanuel disse que essas 3 revelações são apenas fases da mesma lei divina, ou seja, são 3 fases de uma única lei. Mas o interessante observar é que, se os espíritos que ditaram a codificação estudam o Sermão do Monte, por que nós espíritas não deveríamos estudar? Como que nós vamos entender a 3ª revelação da doutrina espírita sem entender a primeira, Moisés, Torá, Velho Testamento, e a segunda, Jesus, que está no Novo Testamento? Mas já entrando no tema, dos 4 evangelistas, apenas 2 registram o Sermão do Monte, Mateus e Lucas. Em Mateus, nós temos mais ensinos de Jesus e 9 bem-aventuranças. Em Lucas, nós temos menos ensinos e apenas 4 bem-aventuranças. Embora alguns teólogos digam que esses 4 são mais completos, a maioria das pessoas prefere estudar o de Mateus. No entanto, o Sermão do Monte traz um simbolismo muito grande. Primeiro, observando que no Evangelho de Mateus, ele narra que Jesus sobe ao monte. Em Lucas, ele narra que Jesus desce o monte. Há interpretações de que Jesus sobe o monte e leva a multidão, como diz Mateus, simbolizando a subida ao reino dos céus. Outros interpretam Lucas, dizendo que Jesus, ao descer o monte e encontrar a multidão, ele está descendo das esferas superiores, se igualando a nós pequenos, para trazer os seus ensinos. Mas aí cada um dá a sua interpretação. Mas o importante é que, seguindo o Evangelho de Lucas, ele diz que Jesus sobe e senta-se. Quando Jesus senta-se, ele trata as pessoas como os sábios da época tratavam quando iam ensinar, de maneira respeitosa, mantendo aquele nível, como, por exemplo, quando nós vamos conversar com uma criança, é interessante que nós nos abaixemos para a criança se sentir igual a nós. Portanto, narra Mateus que depois de Jesus reunir os 12, ele subiu ao alto do monte, seguindo por multidões, no plural. E continua Mateus dizendo que Jesus, subindo ao monte, ergueu seus olhos, abriu a sua boca e ensinou dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Essa frase, ela marca a apresentação da Boa Nova na humanidade. E é interessante dizer que quando Mateus diz que Jesus falou para as multidões, ele falou para uma massa muito heterogênea, que era a sociedade da época. Uma massa que tinha ali todas as classes sociais, porque Jesus já havia despertado a curiosidade. Tinha desde os mais simples aos mais abastados, os fariseus, centuriões. Todos buscavam alguma coisa para saber quem era aquele homem e, de preferência, para incriminá-lo. Mas Jesus começa a grande revelação para a humanidade se dirigindo justamente aos mais humildes, aos mais simples, aos mais pobres, quando ele inicia-se pelas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. As 9 bem-aventuranças são um cântico de esperança para as pessoas. Jesus fala das dores, das dificuldades, das mazelas que todos nós temos. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, os aflitos, os misericordiosos. Jesus diz que nós devemos enfrentar as nossas dificuldades, pois no futuro seremos recompensados, seremos fartos, herdaremos a terra. E uma interpretação que não cabe fora da reencarnação. Porque se Jesus diz que no futuro nós herdaremos a terra, que no futuro nós seremos fartos, não tem como imaginar que isso não seja em próximas reencarnações, dadas as circunstâncias de uma reencarnação muito limitada, por mais larga que ela seja, ela é muito limitada para os nossos conhecimentos. E Jesus continua:
Vós sois a luz do mundo, e não se coloca candeia sobre o alqueire, mas sobre o velador, para que todos vejam. Portanto, faça brilhar a vossa luz. Jesus diz que nós devemos ser como um farol, de guia para os barcos na escuridão. Devemos espargir a nossa luz, dizendo que, por mais humilde, por mais simples, por menos conhecimento que você tenha, espalhe a sua luz. Sempre tem alguém que pode aprender. Então, nós fizemos um ultra mega resumo da síntese das bem-aventuranças, porque o nosso tempo é muito curto. A Lucila me deu apenas 2 horas para que a gente pudesse falar do Sermão do Monte. Então nós precisamos ir ao que interessa. Porque findando as bem-aventuranças, Jesus inicia uma fase do sermão que os teólogos chamam como antítese de Jesus. Porque Jesus inverteu toda a cultura judaica vigente. Quando lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 17, ele diz: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Jesus era judeu. Jesus falava da lei de Moisés, da Torá, que é a lei judaica até hoje, o nosso Velho Testamento. E dizia que esta lei apenas precisava de ajustes. Eu não vim destruir, eu vim ajustar. Eu vim trazer uma nova interpretação, porque a humanidade precisava conhecer a lei de amor. Então, Jesus reinterpreta a lei mosaica, como, por exemplo, ele começa lá no capítulo 5, no versículo 21. Ouvides o que foi dito. Sempre Jesus, nessa parte de ensinos, começa dizendo, ouvistes o que foi dito. Ou seja, a lei mosaica diz isto. Eu, porém, vos digo e corrige. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás. E aquele que matar estará sujeito ao julgamento. E ele corrige. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. E quem disse louco estará sujeito à geena do fogo. Jesus corrige e atualiza a mensagem. E eu diria que principalmente para os dias de hoje. Porque quando nós estudamos o Sermão do Monte, nós percebemos que aparentemente Jesus falou, sim, para todas as épocas, mas aparentemente, principalmente para a nossa. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23, Jesus diz, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Por que Jesus faz isso? Porque naquele tempo, como hoje em várias religiões, existia uma importância muito grande da oferenda, de levar ao altar a oferenda a fim de agradar a divindade, a fim de agradar a Deus. Nós temos hoje em algumas religiões irmãs as promessas, as procissões. E o que é que Jesus disse? Sim, isto é importante, mas muito mais importante do que isso aos olhos do Pai é que você não tem inimigos. Portanto, se você vai querer agradar a Deus, muito antes de você fazer isso, observa se você tem alguma contenta, alguma inimizade. Vai lá, reconcilia primeiro com teu irmão, depois oferece a tua oferta. Porque Jesus mostra que o mais importante para Deus não são os rituais, não são as adorações, mas estarmos bem com o nosso irmão, bem com o nosso próximo. E Jesus continua no capítulo 5, no versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao oficial de justiça e ele te encerre na prisão. Em verdade te digo, de que maneira nenhuma sairás dali se não pagares até o último ceitil. Jesus fala, claro, da necessidade do perdão. É interessante observar que o perdão é tão importante que Jesus falou do perdão 32 vezes nos evangelhos. Jesus fala em relação à necessidade do perdão em relação à lei de causa e efeito. Porque implicitamente ele fala da reencarnação.
Quando ele diz, reconcilia-se depressa com o teu adversário enquanto tu estás a caminho com ele, ou seja, enquanto você está reencarnado. Porque depois que nós desencarnarmos, nós não saberemos para onde nós vamos. Não saberemos se encontraremos esse adversário que muitas vezes julgamos estar muito mais abaixo do que nós e muitas às vezes acima. Porque se você não reconciliar, segundo Jesus, acontece que o teu adversário te entrega ao juiz, e o juiz ao oficial, e te encerra na prisão. Na prisão dos compromissos kármicos. Quando entrega ao juiz, lei de causa e efeito, e te lança na prisão dos compromissos kármicos. Por isso da importância de resolver as contentas agora. Porque a gente não sabe quando nos reencontraremos. Porque a programação de uma reencarnação é muito complexa, é muito difícil. E ao contrário de que muita gente imagina, o laço que mais une as pessoas não é o amor. Porque o amor liberta. O laço que mais une as pessoas é o ódio. Por isso que Jesus bateu tanto nessa tecla. A segunda antítese, que está no capítulo 5 ainda, versículo 27, Jesus disse: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela em seu coração. Olha que interessante. Jesus falou sobre a mulher, porque naquela sociedade, daquela época, o que não diferencia muito de hoje, eles tinham a mulher como uma posse. Nos dias atuais, essa máxima do Cristo vale para todos os gêneros. No entanto, a humanidade só conseguiu entender essa fala de Jesus quando chega a doutrina. E André Luiz nos apresenta a realidade do mundo espiritual. E na parte científica da doutrina, ele fala sobre as formas de pensamento. A endoplastia. Sabemos hoje, através dos estudos da doutrina, que o pensamento é o veículo mais plástico e moldável do universo. É força. Que tudo que nós pensamos, nós moldamos. Por isso que Jesus alertou: se pensastes, já cometestes adultério. Porque o nosso pensamento começa a formatar a realidade. Porque a única diferença entre o pensamento e a ação é a oportunidade. Quando nós começamos a mentalizar, como diz os místicos, o universo conspira a favor, não é que o universo conspira a favor. Nós somos parte do universo, ele não conspira nem a favor nem contra. Nós interagimos com o universo. Quando nós começamos a pensar, nós moldamos as nossas ondas energéticas, as vibrações, e sim, enlaçamos a outra pessoa com o nosso pensamento, e se estiver na mesma faixa, as coisas acontecem. Por isso já adulteramos. E principalmente nos tempos de hoje, de redes sociais, pessoas comprometidas, casadas principalmente, dar amei nas postagens das meninas ou dos rapazes, é a mesma coisa. Ou seja, atualizando, não adianta pensar, provocar para ser objeto do pensamento. Ou seja, não adianta eu ficar colocando fotos muito sensuais, que é a mesma coisa. Eu desperto o desejo do outro. Porque sedução por vídeo e fotos é a mesma coisa. E Jesus entra então na sua quarta antítese, ainda no capítulo 5, no versículo 33, quando ele diz: outra vez ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás e pagarás ao Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo para não jurar de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Jesus ensina que nós devemos ser verdadeiros. Jesus combate a hipocrisia, dizendo que quem jura é porque não tem palavra, porque quando nós temos palavra, não temos que jurar a nada. Até mesmo porque quem somos nós para jurar por alguma coisa, sendo que nada no universo é nosso? Ou seja, nada de duas conversas, nada de ser antagônico. Fazer do teu falar sim, sim, não, não. Consegue perceber?
a atualidade dos ensinos do Mestre, o quanto isso diz diretamente ao nosso dia a dia, diz isso diretamente à nossa convivência. A quinta antítese de Jesus, que no meu entendimento, junto com a sexta, são as mais difíceis, mas que serve igualmente para nos mostrar em que posição nós estamos dentro dessas três revelações. Se a época de Moisés, se a época do Mestre, ou se já estamos vivendo o século XXI, a época da doutrina. Ainda no capítulo 5, no versículo 38, Jesus disse: ouvides o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não opor ao mal, pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira ali também a outra, e quem te compelir caminhar 1 milha, vai com ele 2. Aqui Jesus está falando claramente do nosso orgulho. Muita gente fala com o peito cheio: eu não levo desaforo para casa, comigo bateu, tomou. Ninguém passa por cima de mim, ninguém me humilha. Quantas mortes, meus queridos? Quantas perdas são geradas por orgulho? Sempre que eu leio essa máxima, eu me recordo de uma história muito triste que aconteceu aqui perto em Brasília, capital federal, e que foi notícia na mídia local, isso já deve ter talvez uns 4 anos, quando um casal assalariado, casaram-se, e o sonho deles era ter a casa, a mobília, e trabalhar e juntar o dinheiro 2 anos depois. Aproveitaram uma folga de um final de semana, foram até o shopping comprar a tão sonhada geladeira, e saindo dali para ir para casa, numa daquelas tesourinhas de Brasília, para quem conhece a capital, um taxista desavisado dá uma fechada nele. E ele, como alguém muito orgulhoso, muito nervoso, não aceitando aquela fechada, achando que é de propósito, partiu atrás do taxista. O taxista, quando percebeu pelo retrovisor que alguém estava seguindo, acelerou. Ele acelerou atrás. Ele virou atrás. Quando o taxista foi obrigado a parar no sinaleiro, que ele encostou atrás e saiu, no medo, na incerteza, o taxista abre o porta-luva, tira uma pistola e descarrega no rapaz. Nós precisamos entender que não há necessidade disto. Pessoas que guardam mágoa, segundo a doutrina espírita, são pessoas que adoecem. Guardar mágoa por anos, por ofensas, que às vezes nem tinham tanta importância assim. Nós precisamos reflexionar sobre isso, porque guardar mágoa é literalmente guardar lixo. Hoje, através da medicina, através da psicossomática, fala justamente dessa somatização das nossas emoções, que causam doenças. Um amigo meu, que é cardiologista, diz: Carvalho, na cadeira de cardiologia da USP, você estuda espiritualidade, porque foi descoberto o quanto a espiritualidade ajuda, e o contrário também, o quanto as nossas emoções nos causam, inclusive, doenças. Certa feita, Chico atendeu uma senhora que chegou lá na casa da prece, extremamente nervosa, com papel na mão, tremendo de nervo, rasgou aquela carta que era psicografada, jogou no rosto do Chico, xingou ele tudo, chamou ele de charlatão e disse: isso aqui não é meu filho. E cuspiu na face do Chico e saiu. Todo mundo assustou, todo mundo observou o que está acontecendo. E quando terminou a reunião, chegaram até o Chico e disse: poxa, Chico, a mulher chega aqui, fala o que falou, te humilha e você não faz nada. E o Chico, naquela calma dele, disse: não, meu filho, ela não me humilhou. Só se sente humilhado aquele orgulhoso que se sente no alto. Como eu nunca saí daqui de baixo, ela não me desceu. Portanto, não me humilhou. Entendeu tudo, Chico? Ao contrário de muitos de nós. Finalmente, a sexta antítese de Jesus. Ainda no capítulo 5, já no versículo 43, Jesus disse: ouvides o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A Torá, o ensino de Moisés. Jesus corrige: eu, porém, vos digo,
Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui que está o ponto. Que eu deixo uma pergunta aqui no ar. Em que fase você está? Na fase de Moisés, do olho por olho? Daquela pessoa que quando pisa no seu pé você logo dá um empurrão, xinga? Ou na fase de Jesus, que nos ensina a amar o que nos odeiam? Ou já na fase da doutrina, que nos explica a importância de amar o próximo? A importância de não guardar mágoa, de não odiar, de não ser raivoso. Ou seja, para facilitar um pouco o raciocínio, eu te pergunto, como você reage quando alguém te agride? Releva? Dá o troco. Porque uma coisa é você agir, outra coisa é você reagir. Se alguém grita com você, você já grita de volta? Se te der um tapa, você já logo retribui? Segundo Jesus, viver bem apenas com aquele que nós amamos não é vantagem nenhuma. Porque os animais já fazem isso. É necessário irmos além. É necessário fazermos diferença, sermos diferentes dos animais, amando os nossos inimigos. Ah, mas é muito difícil, é muito complicado, sim. Mas aí nós temos que partir para a codificação. O perdão é um exercício muito complicado, muito longo, muito difícil. Mas é uma viagem que requer o primeiro passo. E o primeiro passo é não retribuir. O segundo passo é não alimentar maus pensamentos. E o terceiro passo, como Jesus disse, orar por aqueles que nos ofendem. Porque ao perdoarmos, nós cortamos esse grilhão. Nós nos libertamos daquela vibração negativa, daquele compromisso. E deixamos a pessoa seguir. Se ela continua nos odiando, o problema é dela. Devemos fazer a nossa parte. O capítulo 6, então, Jesus começa dizendo situações referentes a todos nós. Podemos dizer que esse capítulo 6 é dividido em 4 partes. Quando Jesus fala, por exemplo, da caridade, no versículo 2 já do capítulo 6, quando ele diz, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas para serem louvados pelos homens. Amém vos digo, que já estão recebendo a sua recompensa. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo e teu pai que vê no segredo te recompensará. Como que nós vivemos hoje em dia, principalmente espíritas, principalmente em época de redes sociais? Nós temos aqui em Jataí o Albergue São Vicente de Paulo, uma entidade espírita, orgulhosamente no bom sentido, fundada e ajudada a construir pelo meu pai, que cuidamos lá hoje de 70 idosos entre homens e mulheres. Sim, nós dependemos de voluntários. E não raras vezes vão pessoas lá que dizem fazer visitas, mas chegam lá, dão uma olhadinha com a cara assim meio estranho, porque não é um ambiente bonito, obviamente. É um ambiente de dor, de sofrimento, pessoas aguardando a hora de morrer. Mas aí vai lá, abraça um dos nossos velhinhos, tira uma selfie, posta nas redes sociais e sai. Pessoas que fazem caridade nessa época de afastamento social, de reclusão social, empresários dão tantas cestas básicas, mas chamam a TV, chamam o rádio, chamam as redes sociais. Jesus fala que é importante fazermos a caridade sem ostentação. Pessoas levantando fundos. Ah, eu vou fazer uma live para levantar fundos. Aí enche o cenário de patrocinadores, ganha milhares, recebe os fundos, faz a doação, valeu, valeu. Foi o que ele disse. Tu já recebestes na terra. É lógico que tem o seu valor, mas teria muito mais se fosse feito sem a busca da projeção na mídia, sem o retorno financeiro, porque aí sim estaria fazendo o bem.
Segundo Jesus, a verdadeira caridade, então, é aquela feita sem querer aparecer. E, principalmente, sem esperar retribuição. Me lembro muito bem de uma história de um muito conhecido, principalmente para quem tem acima de 35, 40 anos, o nosso Ayrton Senna da Silva, como bom brasileiro. Eu tive em Imola, na Itália, onde foi o acidente fatal de Ayrton Senna. E ali na curva Tamburello, do lado de fora da pista, eu estava lembrando disso, porque hoje eu estava olhando as fotos dessa viagem, tem ali uma estátua do Ayrton em bronze, numa posição reflexiva, relembrando aquela vez que, aquela imagem, né, antes dele sair para a corrida, segurado ali na asa do seu Fórmula 1, com pensamento longe. E até hoje as pessoas depositam flores, bilhetes. E Ayrton Senna, então, roda o carro, bate e choca o mundo. Abala o Brasil e todo mundo, porque era uma pessoa muito querida. Meses depois, Joana de Ângeles traz a notícia através do Divaldo que Ayrton Senna, milésimos de segundo antes da pancada, ele precisou passar por aquilo por uma questão de compromisso. Mas milésimos segundos antes da pancada, ele fora retirado do corpo e não sentiu o impacto. Adormeceu recolhido no hospital no plano espiritual por semanas para ser poupado das vibrações de dor, de sofrimento, de saudades de grande parte dos habitantes da Terra. E ninguém entendeu nada porque achava que ele era um riquinho, um snob, porque vinha para o Rio no seu jatinho, ficava na sua ilha em Angra dos Reis, viajando no seu próprio helicóptero. Mas nada como o tempo passa. E se descobre que Ayrton Senna mantinha com seu dinheiro próprio dezenas de instituições de caridade, dezenas de asilos, de orfanato, sem contar para ninguém, sem mídia. Teve merecimento. Ele teria que passar por aquilo, sofrer aquele impacto, aquele acidente, mas o merecimento foi tamanho que ele passou por aquilo, mas não necessariamente com a dor. Jesus fala também da riqueza, no versículo 9 do capítulo 19, quando ele diz: não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões roubam. Guardai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não roubam. E ele foi o próprio exemplo, porque Jesus poderia ter nascido em berço de ouro, governador espiritual da terra. Poderia ter nascido na família de nobres, de um imperador, em berço de ouro, como eu disse. Mas Jesus nasceu numa manjedoura, que é um coxo, é um comedor de animais. Numa terra de gente simples e sem projeção. Vivia entre os excluídos. E juntou para o seu apostolado homens simples, como eu, você, cheio de defeitos, cheio de pecados. E nós, os cristãos? Principalmente nós, os espíritas, vivemos como? Infelizmente, na sociedade atual, uma pessoa vale pelo que ela tem. Pelo menos aqui, já está aí no interior, as pessoas são conhecidas pelo seu patrimônio. Ah, você conhece o Paulo? Qual o Paulo? Aquele da Hilux branca. E a Márcia? Qual a Márcia? Aquela da loja tal. E isto, digamos, que é um dos principais motivos de depressão, segundo vários psicólogos, nesse momento atual de pandemia. Porque as pessoas enchem os consultórios reclamando, principalmente, do medo de ficar sem o patrimônio, do medo de não conseguir recomeçar, de não voltar ao padrão anterior à pandemia. E é bom que se diga que Jesus não condena a riqueza, ele combate o excesso, o mau uso. As pessoas que se mantêm tranquilas nesse momento são justamente aquelas que pautaram as suas vidas em valores nobres. Não é errado, ruim você ter condição se você trabalha. O ruim é como você prega e emprega. E aqui Jesus fala uma frase muito linda. Os olhos são a candeia do corpo.
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E paradoxalmente estamos sendo impelidos a olhar para os olhos das pessoas, porque com a máscara a gente só vê os olhos. E eu já observei quanta gente bela pelo brilho do olhar, mostrando apenas os seus olhos. Enquanto outras que eu achava até esteticamente bonitas, com o rosto completo, tendo apenas os olhos evidenciados pela máscara, tem olhos apagados, olhos sem vida. É por isso que o ditado popular diz que os olhos são o espelho da alma. E Jesus, então, com toda a sua atualidade, como eu disse, ele falou muito mais, eu imagino, para nós hoje. Há 2000 anos atrás, no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus apresenta a profilaxia, ou seja, como nós evitarmos uma grande pandemia que dura há mais de 2000 anos. A ansiedade. Quando Jesus disse, por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, não vos inquieteis com o que comereis, nem com o vosso corpo, com o que vestires. Não é a vida muito mais do que o alimento e o corpo muito mais do que a veste? Olha as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem colhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não vales tu muito mais do que elas? Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus apresenta a solução para evitar a ansiedade. O que é a ansiedade? De uma maneira até muito simplória. É o medo do futuro. É a preocupação com o amanhã. As pessoas em momento de pandemia ficam preocupadas. Quando vai acabar? Como vai ser? Como vai? E desenvolve aquela crise de ansiedade. O que Jesus fala? Você não tem que preocupar. Viva o dia de hoje, porque o futuro, sim, é o lugar para onde todos estamos indo. Só que o futuro é construído hoje. Se eu ficar muito preocupado com o futuro, eu não vou fazê-lo hoje. E ele se torna incerto. Mas Jesus não só apenas apresenta a profilaxia, como traz a fórmula para que nós consigamos isso. No versículo 33 do capítulo 6, ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus diz exatamente o que os Espíritos estão nos trazendo nesses momentos. A necessidade de viver os ensinos do Mestre. A necessidade de estudar e colocar em prática o Sermão do Monte. A necessidade de cultivarmos a nossa espiritualidade. Fazer o trabalho social, o trabalho assistencial. Trabalhar para auxiliar o próximo em auxiliando a si mesmo. Dr. Bezerra de Menezes disse que nesse momento nós não deveríamos lavar as nossas mãos, no sentido figurado, obviamente, de cruzar os braços. Que nós deveremos continuar trabalhando. E sim, podemos auxiliar pela internet, fornecer alimentação em marmitas, angariar doações, promover ajuda aos necessitados. Mas, infelizmente, meus queridos, o que nós temos visto, principalmente aqui em Jataí, e eu percebi que isso é fenômeno geral no Brasil, quando eu observei algumas lives, espíritas comentando esse tipo de coisa, é que, infelizmente, a grande maioria dos espíritas parece que tiraram férias nessa época de pandemia, de afastamento social. Nós participamos de um trabalho mediúnico, ele no albergue às quartas-feiras. E eu me lembro muito bem quando estourou essa questão da pandemia, decreto daqui, fecha tudo. E por ser o albergue, uma área onde tem todo mundo ali, é grupo de risco, porque são idosos muito doentes, tivemos que fechar. Naquela coisa de primeira vez, suspendemos os trabalhos mediúnicos por 2 semanas. Até que dizemos, olha, a gente precisa voltar, não dá para ficar. Transferimos para uma outra casa espírita e demos continuidade. E o interessante é que por 2 semanas, as 2 primeiras semanas não houve nenhuma manifestação mediúnica. Nenhuma. E logo depois, eu recebi uma mensagem
onde o Espírito dizia que o plano espiritual manteve-se em silêncio para observar os espíritas. Estamos na separação do joio e do trigo. Estamos vivendo situações onde cada um vai se mostrar que veio e o que é. Aqui em Jataí, uma das casas espíritas, temos 27 casas para uma cidade de 110 mil habitantes. É bastante razoável. Mas numa casa onde nós fazemos regularmente palestras, o presidente está com dificuldade de arrumar palestrante porque os palestrantes não querem falar para uma casa vazia pela internet, sem público. Percebe o orgulho, a vaidade? Então, entramos finalmente no capítulo 7. E logo ali no primeiro versículo, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo que julgais, sereis julgados, e com a medida que medis, sereis medidos. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu olho? Hipócrita. Retira primeiramente a trave do teu olho, e então verás muito bem para poder retirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus combate claramente a hipocrisia. Seria como se ele dissesse: que tal você parar de cuidar da vida dos outros e começar a cuidar da tua própria vida? Que tal você parar de julgar as pessoas e observar os seus defeitos, que geralmente você está projetando no outro aquilo que você tem de ruim. E principalmente em tempos de redes sociais, isso toma contornos dramáticos. As pessoas criticam, falam mal, tecem julgamentos indiscriminadamente e literalmente destrói reputações e vidas. E principalmente agora que é ano eleitoral, nós vamos ver isso ganhar proporções assustadoras. Mas Jesus faz algo assim extremamente importante. Ele redefine totalmente Deus. Dos 111 versículos do Sermão do Monte, em 15 deles, mais de 10%, Jesus redefine Deus. Porque Moisés, por necessidade, trouxe a ideia daquele Deus severo, punidor, o Senhor dos Exércitos, porque ele precisava imprimir o medo para que nós, a humanidade daquela época, ainda engateando na maturidade espiritual, pelo medo, direcionássemos a nossa vida para o Deus único e não para o politeísmo. Mas Jesus não. Jesus sempre se referia a Deus como Abba, em hebraico. O que seria pai, paizinho, papai. Jesus traz Deus para a nossa vida, para dentro da nossa família, para dentro de nós, a todo momento. Como no versículo 9, quando ele diz: qual dentre vós que é homem, e que pedindo pão ao Pai, ele lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, ele lhe dará uma serpente? Portanto, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estais nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem. Jesus mostra que Deus cuida de nós e está próximo de nós e não distante. E sim, ele atende o que pedimos. Mas alguém fala: então eu vou pedir para ficar rico, mas ele não me atende. Sim, Deus atende, mas no modo dele. E aqui entra uma segunda coisa extremamente importante, já caminhando para as conclusões. Jesus ensina o quanto nós devemos confiar em Deus. E aqui eu deixo uma pergunta no ar, que você pode fazer para si mesmo e responder enquanto eu vou fazendo. A primeira pergunta é: você ama a Deus? A segunda: você acredita em Deus? E a terceira: você confia em Deus? Naturalmente, nós respondemos sim para as três. Mas quando eu penso, você ama a Deus, eu lembro de João Evangelista, quando diz: mente aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama ao próximo a quem vê. Acreditar em Deus, a segunda pergunta, digamos que 90% da população mundial acredita. Mas confiar em Deus é muito diferente. Confiar em Deus é ter fé no futuro acima de qualquer coisa. E Jesus, mais do que ninguém, não apenas ensinou, como exemplificou e mais ainda, viveu isto. Quando lá naquela madrugada fatídica no Getsemane, no Jardim das Oliveiras,
Quando Jesus já previa os seus últimos momentos e que ele chamou os discípulos para orar com ele, ele então caminha alguns passos e se prostra para orar, faz uma oração. Quando ele olha, eis que estavam dormindo. Ele então volta e diz, em outras palavras, né? Poxa, são meus últimos momentos, eu convido para orar comigo, vocês dormem. Jesus vira as costas e eles dormem novamente. Narra então Lucas, no seu capítulo 22, do versículo 44, que, estando em agonia, orava intensivamente, e o seu suor tornou-se como coágulos de sangue caindo sobre a terra. Ou seja, Jesus suou, transpirou sangue, segundo a anotação de Judas. Por quase 20 séculos, a humanidade se dividiu na interpretação dessa passagem, uns dizendo que era mais um milagre de Jesus, outros dizendo que era uma metáfora de Lucas, até que a medicina descobre a hematidrose. Quando estudando presos no corredor da morte, vivendo uma tensão muito grande, muito forte, eles transpiraram sangue. E descobriram que quando nós estamos em meio a uma dor muito grande, uma tensão muito grande, um medo muito grande, no aumento da pressão, rompe os microvasos sanguíneos que envolvem as glândulas sudoríparas e mistura sangue com sangue e nós literalmente transpiramos sangue. Ou seja, quando Jesus dizia, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas antes da minha, seja feita a tua vontade. E entrega-se confiando no futuro. Que eu deixo a pergunta no ar. Depois dessa passagem de Jesus, você realmente confia em Jesus? E encerrando então o Sermão do Monte, Jesus adverte: acautelai-vos os falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, como nenhuma árvore má produzir bons frutos. Logo, pelos seus frutos o reconhecereis. E afirma: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade do meu Pai que está nos céus. Mais uma vez, Jesus adverte que não adianta você afundar o caminho do centro da igreja. É necessário viver os ensinamentos do Mestre a cada instante. Nós estamos tendo uma oportunidade de autoavaliação, sim, mas é importante nós observarmos que nesse instante podemos ser vítimas dos chamados falsos profetas. E aqui eu não vou nem entrar na seara das outras religiões. Aqui eu vou falar de nós espíritas, principalmente em época de pandemia. A quantidade de cartas psicografadas, a quantidade de mensagens que a gente vê nitidamente, a fraude, o embuste, a enganação. Não estou nem falando que são médiuns falsos ou enganadores, mas médiuns fascinados, que não vigiam, que recebem mensagens, que têm a clara e nítido objetivo de denigrir, de confundir, de derrubar a doutrina espírita. E quando nós vemos isso nas redes sociais, a gente percebe que os espíritas adoram e compartilham e curtem e dão amém, fazendo com que simpatizantes da doutrina ou recém-chegados da doutrina olhem aquilo e falam: isto que é o espiritismo? Mensagens recheadas de fanatismo, de misticismo, mensagens atribuídas a grandes espíritos, onde falam e não dizem nada. Por isso que Jesus disse: observe a árvore, observe o fruto, observe o que ele diz. E Jesus então encerra o Sermão do Monte com uma parábola que é considerada como a primeira parábola de todas que ele fez e que eu acho, Carvalho que serve exatamente para o momento que estamos passando. Porque Jesus diz, portanto, no capítulo 7, versículo 24,
Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não a pratica, será comparado ao homem tolo que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram contra aquela casa que desabou, e foi grande a sua queda. Eu me lembro muito bem de uma mensagem do meu pai desencarnado, quando ele nos alertou dizendo que nesse momento principalmente, onde o mundo está e vai passar por grandes tribulações, que devemos nos dedicar ao trabalho, à nossa melhoria íntima. Porque ele disse, só estará fortalecido. Aliás, ele disse, só se manterá de pé nesse momento aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. Ou seja, quando Jesus fala que o homem, a pessoa que seguiu os seus ensinamentos é como a casa que foi edificada na rocha, vem as tempestades, olha o simbolismo, as lágrimas, as dores, as torrentes, as pandemias chocam contra aquela casa, mas ele está firme. Lembra da reclamação nos consultórios psicológicos? Dos medos? Mas aqueles que, mesmo que veem os ensinamentos do Cristo, mas não o praticam, são como aquele que coloca a sua casa na areia. Vêm os ventos, as torrentes, as crises, os problemas, as chuvas, as lágrimas, e ela desaba. E para encerrar, eu deixei uma parte por último, de propósito, que talvez uma das mais importantes do Sermão do Monte, e aqui eu convido para que a gente volte lá no capítulo 5, quando Jesus ensina a orar a partir do versículo 5, e ele diz, quando orardes, não serei como os hipócritas que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das suas largas, para se mostrarem aos homens, amém vos digo, que já estão recebendo a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e o teu pai que vê em segredo te recompensará. Orando, porém, não useis vãs repetições como os gentios, pois pensam que o palavreado excessivo, que pelo palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de perdistes. O que Jesus fala? Que com todo respeito às nossas religiões irmãs, não é o volume da oração, não são as palavras proferidas ou as orações repetitivas, é o sentimento. Por isso que ele diz, entre no teu quarto interno, mentalize, se feche para as coisas do mundo, concentre-se, feche as janelas, feche os teus olhos, para que a gente não fique vendo as coisas que nos chamam a atenção, desvia a atenção, e ore em silêncio, em segredo, porque o teu Pai vendo em segredo te atende em segredo. Ou seja, Jesus ensina que a oração é muito mais sentimento do que palavras. É muito mais introspecção e ligação ao alto do que gestos, ajoelhar, fazer isso ou aquilo. Muitas vezes eu vou começar uma palestra e simplesmente digo, boa noite a todos, que a paz do Mestre seja em nossos corações. É uma oração. Ali eu me conecto com a espiritualidade para nos orientar, nos inspirar. Quando a gente está numa dificuldade, numa dor, vale muito mais você se recolher e falar assim, ô Jesus, me ajuda, do que ficar rezando, fazendo promessas. E nesse instante, os discípulos pedem então, mestre, nos ensine a orar. Ele então pede para aqueles que estão sentados se sentarem. E ele começa a oração de uma maneira totalmente diferente nas suas antíteses. Porque até então, e como até hoje, todas as orações dos judeus começam dizendo, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo.
E Jesus começa: Pai nosso que estás nos céus. E ensina uma oração que nós deveríamos muito mais senti-la do que decorá-la. Fica aqui então, meus queridos, a nossa singela participação. E como combinado antes, as 3 horas não seriam possíveis, então só os 50 minutos. Eu gostaria de dizer que, se for necessário ou se for do interesse da casa, eu me coloco à disposição para tentar responder alguma coisa que eu souber falar. Só um minuto, se você for falar comigo, eu preciso desligar o microfone, porque senão corta o fone do celular. Pronto, o áudio vai ficar um pouco ruim. Ah, que excelente os seus esclarecimentos, Carvalho, que bom. Então, nós precisamos saber, apareceram aí as perguntas? Tem alguém que deseja fazer alguma pergunta? Para que a gente possa ir para o nosso encerramento? O pessoal deve estar refletindo. Estou aqui aguardando um minutinho. Como o Diego colocou aí, alguma dúvida, é só escrever, colocar a pergunta aí. Ah, ótimo. Beleza, então não surgiram perguntas. Então tá. Então eu tenho aqui um recado para vocês, para que vocês não esqueçam que, caso necessitem, queiram, acessar o blog de evangelização do CEOB, para verificar as atividades que lá tem, tanto para jovens quanto para crianças. Tá aí, ó, o endereço está aí na tela para vocês, ok? Pessoal, então vamos agradecer por mais esses ensinamentos, por essa palestra tão esclarecedora, por esse estudo tão maravilhoso, né? E que nós possamos trazer para o nosso dia a dia todos esses ensinamentos, colocar em prática, viver Jesus, fazer com que os ensinamentos de Jesus sejam a regra da nossa conduta diária. Vamos, então, manter os nossos pensamentos elevados e agradecer imensamente por mais essa oportunidade. Vamos aproveitar este momento para lembrar de todos os nossos irmãos e irmãs na humanidade inteira neste momento. Vamos pedir para que a espiritualidade, nesse momento, projete em torno de todo o globo terrestre as luzes necessárias para que as criaturas humanas reconheçam a paternidade celestial e se tornem um pouco mais felizes, alegres, agradecidas e confiantes. Que todas as dificuldades, elas vêm em nosso auxílio, na verdade, como uma mestra divina chamada dor, para nos ensinar e nos ajudar a progredir e evoluir. E com a prece que o Senhor nos ensinou, nós damos por encerrado mais essa reunião da noite de hoje, muito felizes e extremamente agradecidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em erros e tentações, e livra-nos da prática de todo mal, e que assim seja.
Obrigada a todos. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Carvalho? Ó, contando com vocês sempre. Quando precisar, um beijo em todo mundo. Obrigado. Não, nada.